Oi pessoal, e hoje eu vim contar pra vocês a história do dia que eu e minha amiga coisamos. Na época a gente tinha 7 anos e ela vinha aqui em casa direto. Daí teve um dia que nós decidimos brincar de mamãe e papai e eu falei que não havia problema de eu ser o papai. Então fomos para o quarto da minha mãe e fechamos a porta e começamos a atuar e até aí estava tudo bem. Até que eu tive a brilhante ideia. Meu Deus, gente, vocês são muito sapequinhas, kkkk, mas enfim. Depois que a gente entrou para o quarto, eu falei pra ela que papais faziam outras coisas. E como eu já era uma criança muito sapequinha também, coloquei um filme 18 dos meus pais e mostrei pra ela como fazia. Então tiramos a roupa e começamos a nos pegar e depois fomos no banheiro lavar as mãos. Daí nós voltamos para o quarto e ficamos com vontade de fazer DNV. Mas quando nós íamos começar a nos pegar DNV, minha prima bateu na porta. Porém, a porta estava trancada. E ela perguntou por que a porta estava trancada. Nós falamos que estávamos brincando de zumbi e que tínhamos medo. Acho que ela desconfiou porque mandou a gente sair lá para fora. Depois disso, minha mãe ficou uns 5 anos sem vir aqui em casa. E hoje em dia somos best DNV kkkk. Eu sou babaca por não querer que o meu filho tenha contato com a avó? Bom, eu tinha uma filha de 2 anos e eu deixei ela passar uma tarde na casa da minha sogra. Minha filha adorava brincar na água e as duas estavam brincando na beira da piscina quando a minha sogra lembrou que tinha roupa na máquina. Ela saiu então para tirar a roupa da máquina e deixou a minha filha sozinha na beira da piscina. Claro, muito curiosa, a minha filha acabou caindo dentro da piscina e a minha sogra demorou demais para ver que isso tinha acontecido. Quando os paramédicos chegaram, já não tinha mais o que fazer. Ela estava morta. A pior coisa que existe é você receber uma ligação da pessoa que você confiou para ficar com seu filho e descobrir que o seu filho tá morto. Quando meu marido e eu chegamos lá, ela tentou convencer a gente de não ligar para a polícia, falando que ela estava mais triste do que a gente pelo ocorrido e que ela se sentia culpada pelo que tinha acontecido. Mas a gente ligou para a polícia mesmo assim. E ela pegou 3 anos de cadeia por negligência. Eu não planejava ter mais filhos tão cedo, mas recentemente descobri que estava grávida e tive um menino. Nem eu nem o meu marido tínhamos contato com ela. E ela não ficou sabendo que a gente tinha tido esse filho. Mas então acabamos nos encontrando na rua e ela viu que a gente estava com um carrinho de bebê. Ela disse que estava felicíssima de saber que tinha um novo neto, perguntou se era menino ou se era menina e que mal podia esperar para cuidar dele. Eu e meu marido deixamos claro que ela não ia ter nenhuma participação na vida do nosso filho e que a gente não queria ela nas nossas vidas no geral. Ela ficou histérica, brigou, bateu os pés, falou que ia na justiça para poder conseguir o direito dela de avó de cuidar daquela criança. Eu sou babaca por não querer ela perto do meu filho? História de como eu descobri que minha mãe colocava cinzas do meu pai na nossa comida. Sim, minha mãe colocava cinzas do meu pai na nossa comida. Basicamente, depois que meu pai morreu, minha mãe não parecia triste com o que aconteceu. Era como se ela realmente não se importasse. Como se ela quisesse que isso acontecesse. E até hoje ninguém sabe como ele realmente morreu. E eu fico me perguntando, será que foi minha mãe? Bom, eu não quero tirar conclusões. Até porque se for ela, provavelmente ela vai ver esse vídeo e eu não quero terminar como ele. Enfim, voltando à história, mais ou menos um mês depois que meu pai morreu, ela começou a postar todos os dias uma foto minha e do meu irmão no jantar com a legenda: "Vocês sempre estarão com ele." Literalmente todas as noites. E ninguém entendia o motivo. Todos os comentários eram tipo, estamos rezando por vocês e tal. Até que um dia a gente estava sentado no sofá. Eu olhei pro lado e minha mãe estava colocando alguma coisa no purê de batata. Então eu cheguei mais perto e vi ela colocando as cinzas do meu pai no purê. Pois é, continuando. Depois que eu vi ela literalmente colocando as cinzas do meu pai no purê, eu fiquei olhando pra ela. E ela nem falou nada. Eu fiquei, chocada. Então depois disso, eu só fiquei quieta até depois do jantar. Eu tava brava com meu irmão, então eu deixei ele comer o purê. Depois do jantar, eu perguntei pra minha mãe por que ela tava colocando as cinzas do meu pai na comida. E as palavras dela foram exatamente: seu pai era um homem ruim, não era pra ele estar aqui. Aí eu perguntei, e o que você estava tentando fazer colocando as cinzas dele na nossa comida? Ela disse, era para limpar a alma de vocês. Por isso eu dei como comida o pai dos meus filhos para eles. Tipo, o quê? Depois disso, eu contei pro meu irmão. E nós prometemos nunca mais falar sobre isso, porque não queríamos espíritos em volta da gente. Então, basicamente foi isso. Até hoje, nunca mais falamos sobre isso. E eu acho que ela parou de colocar as cinzas do meu pai na comida. História de como eu descobri que eu tava grávida do meu meio-irmão. Basicamente, eu tinha 16 anos na época e minha mãe não deixava eu namorar. Então eu comecei a sair com um cara escondido.
Nesse mesmo tempo, minha mãe começou a namorar um cara, só que a gente não conhecia os filhos dele ainda, porque ela falava que nós não estávamos prontos. Ok, pra eu conseguir sair com meu namorado, nós dois falávamos pros nossos pais que nós íamos pra casa de uma amiga nossa. E a mãe dessa nossa amiga não liga pro que ela faz, então nós sempre íamos pra lá. Só que depois de um ano namorando, a gente não aguentava mais ter que esconder isso da nossa família. Então eu decidi que eu ia contar pra minha mãe. Só que por coincidência, no mesmo dia que eu ia contar pra minha mãe, o namorado dela ia levar os filhos dele lá em casa. Pra gente conhecer eles e tals. Então pensei, bom, vou esperar depois do jantar, porque ela vai estar de bom humor e vai dar tudo certo. Só que meu namorado chegou junto com o namorado da minha mãe. A gente não sabia onde enfiar a cara e eu fiquei chocada em descobrir que ele era filho do namorado da minha mãe. Só que nós decidimos não contar pros nossos pais pra poder tirar vantagem disso, óbvio. Até porque o namorado da minha mãe ia se mudar lá pra casa e o filho dele também, isso significa que eu ia morar com meu namorado. Continuando com a história, o namorado da minha mãe se mudou lá pra casa e pelo meu namorado ser filho do namorado da minha mãe, ele também se mudou. Confuso, né? Enfim, toda vez que minha mãe e o namorado dela iam dormir, eu chamava meu namorado pra dormir comigo no quarto. E juro, eu não sei como a gente conseguiu esconder isso por tanto tempo. Mas chegou num ponto que não dava mais. Os nossos pais disseram que iam se casar. Foi aí que a gente contou que tava namorando fazia mais ou menos uns 2 anos. E nossos pais ficaram super de boa. Na casa nova, eles até fizeram um quarto compartilhado pra gente, tipo, super fofos. Mas uma semana depois que nossos pais tinham se casado, não sei por que eu decidi fazer um teste de gravidez, sabe? Como quem não quer nada. E deu positivo. Eu tava com muito medo. E vocês não sabem da pior. 2 dias depois, a minha mãe veio me contar que ela também estava grávida. Então, hoje em dia, eu tenho um irmão que é filho do pai do meu namorado. E eu tenho um filho de 2 anos que é filho do meu meio-irmão. Eu não sei como isso aconteceu, mas só aconteceu. É isso, me manda sua história pra contar aqui também. História de como eu descobri que tinha um cara morando no meu sótão. Tenho quase certeza que você já viu isso em alguns artigos em jornais. Então, basicamente, na nossa casa morava eu, minha mãe, meu pai e minha irmã mais nova. Essa história tem um final doido, então fiquem ligados. E lembrem-se que na época meu namorado chamava João. Quando eu comecei a notar que tinha outra pessoa morando na minha casa, foi quando eu comecei a namorar o João. A única vez que alguém da minha família foi ao sótão foram nos 2 primeiros meses. E também foram 1 ou 2 vezes e ninguém nunca viu nada lá. Nós notamos que algumas comidas estavam desaparecendo e sempre que guardávamos os restos das comidas nos tupperwares, eles também desapareciam. Ah, e várias coisas minhas também desapareceram. Como, por exemplo, 2 travesseiros e 4 cobertores. Além dos meus sapatos, minhas roupas e até mesmo roupas íntimas. Um dia, meu namorado foi em casa e ele foi embora por volta de 1h da manhã. E o resto da minha família estava dormindo. Só que eles estavam dormindo na parte de baixo da casa. Então pensei, nossa, a parte de cima vai ficar toda pra mim. Continuando, eu desci e levei meu namorado até o carro dele. E claro, não podia fazer barulho porque o resto da família estava dormindo. Eu voltei lá pra cima e lembrem que o andar de cima tava inteiro só pra mim. Eu fui no banheiro e tinha xixi na privada. E na parede da frente da privada tava escrito: João esteve aqui, com um coração. Eu tirei uma foto disso e postei nos meus melhores amigos, porque eu achei engraçadinho e fofo ao mesmo tempo. E o João respondeu, quê? E ele me jurou por tudo que não tinha sido ele. No começo eu tinha me assustado com isso, mas ao mesmo tempo nem dei a mínima. Então eu fiquei pensando muito sobre isso. Então um dia meu pai tinha ido ao sótão pra fazer alguma coisa e ele achou um colchão como protetor. E no canto ele achou um homem. O homem parecia doentemente magro, mas ao mesmo tempo assustador. Então meu pai ligou pra polícia na hora e o homem confessou ter roubado nossas comidas, restos de comidas, minhas roupas íntimas, tudo no geral. No final ele acabou sendo um criminoso condenado, e agora ele tá na prisão. O dia que eu vi um homem em cima do meu telhado de madrugada. Tava eu lá bebendo que só peste no São João da minha cidade, em pleno ano de 2018, açucena com o rabo cheio de cachaça. Bebi tanto que o efeito da cerveja me dopou, né? Aquelas coisas. Eu digo, meu, vou é dormir. Era mais ou menos 4h30 da manhã e tava eu e minhas amigas voltando lá pra casa. Só o farelo, menino. Aí pronto, bati o banho e fui dormir. Quando pensa que não, umas 2 horas depois eu abro o olho, a peste do homem em cima do meu telhado de madrugada. Eu digo, que merda esse homem tá fazendo aí? Poxa, ele vai arrombar minha casa, quer ver? Levantei na maior agonia do mundo sem saber o que fazer. Não sabia se acordava meus pais ou falava com minha amiga, que por sinal tava apagada, mas eu decidi acordar ela, né? Nem esperei a coitada abrir o olho e larguei a bomba. Eu digo, amiga, acorda que nós vamos morrer. Rapaz, que a bicha deu um pinote. Aí eu tentei acalmar ela, falei que era pra ela ficar dentro do quarto trancada que eu ia dar um jeito. Eu não tava preocupada com o fato da minha casa estar sendo invadida, mas sim como eu ia acordar meus pais pra falar isso. Bati na porta de mansinho e meu pai abriu. Começou a me perguntar o que tinha acontecido. Aí pra ele não tomar um susto eu falei de maneira bem simples. Não é nada demais, só tem um homem em cima do telhado.
Quando eu acabei de falar que tinha um homem em cima do telhado, meu pai saiu, rastou a marreta, menino, e foi pra cima. Eu digo, pronto, agora o pau quebra. Enquanto essa novela acontecia, eu percebi que minha mãe tava já pra acordar. E isso tudo com minha mãe acordada ia piorar até 100%. Aí pronto, ela levantou já perguntando o que diabo tava acontecendo. Aí eu, de maneira bem leve e calma, falei: besteira, mãe, só tem um ladrãozinho em cima da casa. O quê? Eu digo, pronto, agora vai começar o desespero. Já começou a piscar de um olho só. E começou a gritaria, começou a chamar por Deus. E lá vai pressão pra casa de não sei onde. E ai, meu Jesus, cadê Júnior, cadê Júnior? Enquanto isso, eu tentava acalmar ela, sabendo que não ia adiantar. Daí a pouco meu pai volta falando: Açucena, não tem homem nenhum não em cima de telhado. Eu olhei pra cara dele e disse: tem sim, que eu não tô ficando doida, eu vi pela minha janela. Daí a pouco meu pai respira fundo e disse que no meu quarto não tinha janela. Eu digo, oxe, é mesmo. Rapaz, aí eu comecei a raciocinar, eu digo, meu Deus, foi coisa da minha cabeça. A minha mãe já levantando do desmaio e eu fiquei a noite toda sem entender o que foi aquilo que tinha acontecido. Até eu descobri que eu tinha tido um onirismo, que é um conjunto de alucinação que você tem, sabe? Que você tem alucinação, vê coisa, é coisa do diabo mesmo, sabe?